Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui reunidos no auditório do Cresce. Muita gente aqui eu já conheço, inclusive o senhor. Nunca perdeu uma palestra minha, né? Várias pessoas aqui que eu vejo que está sempre aqui nas minhas palestras. Muito bem, gente. Nós estamos começando um ano novo, 2012. Eu desejo para vocês um excelente ano, com muita prosperidade, saúde, sucesso, dinheiro, todas as coisas boas desse mundo, né? E já no dia 4 aqui de janeiro, onde muita gente está viajando, está descansando, e nós aqui já com a maleta aqui já empunhada, já, né? Para fazer frente a esse desafio que 2012 promete, né? Será um grande ano, não é verdade? A palestra de hoje, estratégias poderosas que geram oportunidade em vendas de imóveis, né? Existe hoje uma falácia no mercado de que as crises internacionais, né, podem afetar o desempenho das vendas no nosso país. Se falava a mesma coisa em 2008. Nós não vimos nada, né? Aquele que parecia crise, realmente, como diz o ex-presidente Lula, foi apenas uma marolinha. Não atrapalhou, porque nunca se vendeu tanto imóveis de lá para cá. Vocês vão ver aqui, segundo a minha explanação, nós vamos falar alguma coisa sobre o cenário internacional. Eu não sou economista, mas a gente lê muito, a gente pesquisa muito, nós somos obrigados a estar atualizados, porque nós somos consultores empresariais e nós assessoramos diretores, presidentes de empresas, e a gente tem que estar muito bem informado sobre tudo que afeta a vida daquela empresa, né, e os negócios. Então, nós somos obrigados. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é sempre informações que nós buscamos via internet, jornal, revistas, revista Exame, e assim por diante, para que a gente possa nos posicionar durante a nossa palestra aqui. O objetivo, como disse o doutor Edgar, né? Edgar, é instrumentar o corretor com estratégias diferenciadas que alavanquem suas vendas em 2012, frente ao cenário nacional e internacional. Eu sempre venho dizendo aqui nos meus outros cursos, tanto de psicologia de vendas, como PNL, o competências essenciais, mentalidade vencedora, como concretizar metas e objetivos, que nós, quem trabalha com negócio, quem trabalha com vendas, não importa a área, tem a obrigação de estar sempre atualizado. Nós não podemos correr o luxo de desatualizar. Por quê? A clientela se atualiza, a concorrência se atualiza. Como diz o doutor Licínio, que é o 8º ano, né, de palestras aqui, né, frente a essa gestão maravilhosa do nosso presidente do Cresce, que vem contribuindo, inclusive, para melhorar a performance de vocês através desses eventos gratuitos que eles promovem, né? Eu pertenço a 2 categorias profissionais. Eu pertenço ao CRA, Conselho Regional de Administração, e pertenço ao Conselho Federal de Psicanálise, por sou psicanalista. E esses conselhos não promovem esse trabalho que o Cresce promove aos profissionais. E isso valoriza muito. O profissional corretor hoje, ele está supervalorizado por causa do trabalho, do empenho que o Viana e a equipe dele vem fazendo em prol dos corretores do Estado de São Paulo, que, inclusive, está servindo de modelagem, de modelo para outros Cresce de outros estados também. E isso é muito bom. E vocês estão situados, né, que entre as 5 melhores profissões do futuro é a profissão de corretor de imóveis. E nós temos visto gente de todas as idades, né, dos 2 sexos, adentrando a área na área imobiliária. Gente de toda a idade. Eu já estive lá, por exemplo, em São José do Rio Preto, tinha um garoto de 16 anos, corretor de imóveis, já entrando na carreira da mãe e do pai também. Ele disse que não queria ser engenheiro, nem médico, nem nada, ele queria ser corretor de imóveis. Já tinha feito o curso lá de 2º grau, o técnico, e queria ser corretor de imóveis. Já estive lá em Sorocaba dando uma palestra lá, onde eu encontrei um senhor de 82 anos de idade, aqui ninguém tem essa idade, né? Todo mundo é jovem aqui, né? 82 anos de idade, ele estava aposentado há 12, falou, cansei de ficar em casa sem fazer nada, né? E resolvi
voltar a trabalhar. E escolhi a profissão de corretor de imóveis, né? Fez o curso e já estava trabalhando como corretor de imóveis aos 82 anos de idade. Porque você sabe que aqui você tem uma grande vantagem como corretor, que não importa se você é formado nisso ou naquilo, não importa de que profissão você exercia, o que você fazia, a sua experiência, né? Você pode atuar aqui no Cresce até os 104 anos como corretor. A partir daí você tem que pedir autorização para o Cresce, né? Muito bem, gente. Então vamos lá. O cenário econômico. Premissas macroeconômicas que foram elaboradas aqui por João Jensen, economista e sócio da Tendência Consultoria, que é uma empresa de consultoria especializada em cenários econômicos, né? O cenário básico, segundo ele, tem 65% de probabilidade de dar certo ou não, né? O cenário mundial moderado, que pode acontecer recuperação gradual dos países desenvolvidos, retirada lenta dos estímulos monetários e fiscais a partir de 2011, expansão global mais sustentada e crescimento dos emergentes, principalmente do BRIC, né? Que é o Brasil, Rússia, Índia e esses países que estão crescendo aí. O cenário doméstico de continuidade, que é o nosso, né? A manutenção do tripé de política econômica, recomposição do primário de 2011, com déficit nominal convergindo para 2% em 2015, e trajetória de queda dos juros, redução das metas de inflação a partir de 2016, que favorece, inclusive, a venda de imóveis e outros tipos de compra. Crescimento potencial limitado, baixa poupança interna, limitações do mercado de trabalho e da produtividade, e a produtividade com tendência ao crescimento de 1% ao ano. Um cenário otimista, de 10% de probabilidade. O cenário mundial igual ao básico, o cenário doméstico otimista, maior aumento da produtividade, impacto das reformas já feitas e novas a partir de 2012, com juros nominais menores no médio prazo e o menor prêmio de risco, relação PEA a PIA cresce mais rápido. E o maior primário de 2011 e 2012 e menor primário a partir de 2014, déficit nominal zero em 2015. O cenário pessimista, se tudo der errado, autoridades sem instrumentos para estímulos, baixo crescimento e juros baixos por longo tempo. O cenário doméstico, que é o nosso, se for pessimista, grande piora fiscal, menor produtividade, elevação do prêmio de risco, juros nominais elevados, com impactos inflacionários de uma nova desvalorização cambial. Relação PEA a PIA cresce mais lentamente, segundo a Tendência Consultoria. Fazendo o balanço dos investimentos do ano passado, os investimentos que tiveram mais sucesso foram imóveis, somente residenciais, o ouro, títulos públicos e fundos de renda fixa, o que existe uma tendência a continuar ainda esse ano. Para aqueles que são pessimistas já por natureza, não importa se nós estamos num ano bom ou num ano ruim, eles vão continuar tendo problema de qualquer maneira. Para aqueles que são otimistas, que não ficam presos, né, a conjuntura macroeconômica, política ou tendência global, eles vão continuar fazendo o que tem que fazer, é trabalhar, arregaçar as mangas, não acreditar nas tendências, nas profecias, e arregaçar a manga e fazer acontecer. É o que nós temos que fazer. Nada resiste a um trabalho bem elaborado, persistente e contínuo, né? Frente a tudo isso, gente, o que se desenha aí? Um novo paradigma mercadológico, né? O fenômeno da globalização acentuado pelas novas mídias, disseminação de informações, provocaram mudanças na cultura, hábitos e modo de pensar e decidir do ser humano. Isso são sinais de um novo paradigma mercadológico sujeito a mudar a maneira de pensar e agir. Todos nós sabemos o que é um paradigma, é um modelo de se pensar. É como se pensa, né? Estamos vivendo a era mental holística, que é voltada para o todo. Essa nova era é caracterizada pelas facilidades que o acervo tecnológico e as inovações estão nos trazendo. Essas inovações vêm provocando mudanças culturais, sociais e econômicas e deram margem à mudança de paradigmas, à concepção de novos paradigmas que estão alimentando o fenômeno da globalização. Então, uma coisa que acontece aqui no Brasil, acontece na Índia, acontece na China, acontece na Tailândia, acontece em todos os países do mundo, por causa da globalização, né? Pressionado ou motivado ou estimulada
pelas novas mídias como a internet. Esses novos paradigmas impõem novos hábitos no consumo e no modo de vida das pessoas. Isso é uma coisa que vocês têm que observar bem enquanto consultores de imóveis, né? Porque eu costumo diferenciar o corretor de imóvel do consultor. O corretor de imóvel é aquele que intermedia, que vende, né? Que faz a transação imobiliária. O consultor é aquele que aconselha o seu cliente na melhor decisão a tomar ou não tomar, né? Esse é o consultor. Com o advento da informática e da automação, nós estamos nos mexendo menos e pensando mais. E isto alavanca o desenvolvimento da intelectualidade. As atividades aeróbicas tão necessárias à saúde humana, esportes de uma maneira geral, estão sendo restritas ao salão, ou seja, à sala de trabalho, ao sofá, às academias, onde o ser humano dinâmico está se transformando num ser passivo e contemplativo, com poucas atividades físicas, para extravasar as energias reprimidas ou pulsões psíquicas que precisam ser manifestadas para que haja um perfeito equilíbrio entre a mente e o corpo. E todo mundo que trabalha tem que ter esse equilíbrio entre corpo e mente. O ser humano que não consegue exteriorizar o seu eu torna-se um refém emocional pelo desequilíbrio mensano, a profusão de transtornos mentais e físicos que flagelam a humanidade de hoje, como ansiedade, depressão e estresse. É inacreditável. Em São Paulo, o Instituto de Psiquiatria da USP, da Faculdade de Medicina, onde eu fiz curso de pós-graduação em psicopatologia, nós fizemos um estudo para saber a prevalência de doenças mentais, transtornos mentais em São Paulo. Quantos por cento da cidade de São Paulo tinha qualquer problema, transtorno mental? Desde uma ansiedade, um estresse, uma depressão ou um transtorno mental mais grave, né? Acreditem se quiser, fizemos na região do Jabaquara, Vila Mariana e da região da Vila Madalena. A prevalência, 45% das pessoas moradores dessa região tinha 1, 2 ou mais transtorno mental. Acredite se quiser. A gente só perde para a Itália, onde tem uma prevalência maior de pessoas com transtornos mentais. Todas essas coisas acontecem porque a maior parte dos problemas começam na mente. A maior parte das doenças são psicossomáticas, não são todas. Então, muitas vezes, a pessoa começa a engordar e ela vai no médico, o médico fala assim, isso é uma disfunção glandular, das glândulas endócrinas. É uma disfunção. Ok, é um problema físico, bioquímico. Mas o que é que causou essa disfunção? Geralmente é um problema emocional. Geralmente é um problema mental. Então, nós temos que atacar a raiz dessa disfunção. Muito bem. Isso se reflete na busca pela comodidade, pela facilidade, pelo alcance frenético, pelo lazer e entretenimento. As pessoas estão buscando cada vez mais. Pela segurança, pela autoafirmação representada no melhoramento estético, né? E na argumentação dos senhores com os clientes, você sabe o quanto isso é importante. Se o imóvel que você está trabalhando, ele tem um apelo ao lazer, ao entretenimento, à segurança e assim por diante. A ânsia por estar em evidência e por chamar a atenção, demonstrado pela aquisição do carro novo, último tipo, por residências mais bonitas, em locais privilegiados, que proporciona status, prestígio, segurança e poder. As pessoas estão cada vez buscando mais isso. A evasão psicológica, psíquica, representada na sede por divertir-se nos jogos eletrônicos, principalmente os jovens, filmes de ação, na navegação pela internet, no passeio pelo shopping, na retroalimentação do network fomentado pelas redes sociais e outros fatores de influência memética, né? Os memes são genes sociais e cultural. Quem assistiu aquela palestra minha, Competências Sociais, conhece bem isso, que é o disseminador de informações. Estão mudando o status quo do homem sapiens para homo cômodos e homo práticos. Então, nós estamos nos tornando pessoas mais cômodas, né? Buscando a comodidade, e mais práticos. Nós não queremos muita enrolação, nós queremos coisa prática, coisa que você pode utilizar no dia a dia, hoje e amanhã, e que tragam resultados.
Agora, mais do que nunca, há que enfatizar os apelos humanos, que são os impulsos originados nos desejos humanos, centrados no hedonismo ou na busca pelo prazer e a evitar a dor, qualquer que seja a sua forma, psicológica, física, social ou espiritual. Então, qual é a grande estratégia? Quando nós vamos comprar alguma coisa, buscar alguma coisa, nós estamos centrados com o objetivo em duas coisas: a busca pelo prazer, qualquer que seja a forma, e a evitação da dor, qualquer que seja ela, psicológica, física, biológica, social, não importa. Então, nós queremos ganhar e não queremos perder. Queremos o lucro, não queremos o prejuízo. Queremos o bom, não queremos o ruim. Queremos o gostoso, né? E assim, queremos o confortável e não queremos o desconfortável, e assim por diante. Então, o que proporciona prazer, nós queremos. O que proporciona dor, nós nos afastamos. Então, isso nós podemos utilizar, inclusive, nos apelos, nas nossas relações de vendas. E isso implica o quê? Na busca das pessoas cada vez mais pela qualidade de vida. Motivado pelas forças hedonísticas, o ser humano procura mais qualidade de vida, anseia por maiores lucros e recompensas, oferecendo em troca menos esforços e trabalho, quer mais por menos. Então as pessoas querem ganhar mais, querem trabalhar menos, com menos hora, com menos trabalho, com menos complicação e menos tudo. Cada vez mais as pessoas estão buscando isso. E não é só no Brasil, a nível internacional. Então, a qualidade de vida, buscando o bem-estar físico, harmonia com a família, com os amigos, equilíbrio, né? Equilíbrio nas relações laborais de trabalho, equilíbrio nas relações dentro da comunidade e assim por diante. Que isso faz com que nós sejamos mais saudáveis, inclusive. A dimensão noética, que é a dimensão espiritual do ser humano, o releva em um sentido mais ético, ecológico e responsável por si e pelo meio ambiente que o circunda. Então, as pessoas estão buscando mais essa busca da consciência ética, daquilo que é bom para nós, para a sociedade e para todo mundo. Então, o cliente quer fazer negócios com o corretor ético, com a empresa ética, que não vai lhe passar a perna, que não vai esconder, né, as coisas erradas daquele imóvel, daquele condomínio, daquela região e assim por diante. Tá? Ecológico, no sentido, nós temos que preservar o nosso mundo e nós temos que fazer a nossa parte. Porque se a gente quer melhorar o mundo, é uma excelente ideia, nós temos que começar por nós mesmos, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente doméstico, nas nossas relações familiares. Né? E não é só falar, nós temos que ser o exemplo. Temos que pregar na prática exatamente isso. Né? O melhor exemplo é a ação. Podemos notar ainda que os párias da sociedade, né, os marginais, os sem consciências, vão continuar desrespeitando e agredindo outros e os ligando a axiomas extremos como: ou o ser humano se eleva acima dos anjos, que são criaturas divinas, ou decai abaixo dos animais, num extrato instintivo de sobrevivência maquiavélica. Então, não existe, é uma linha muito tênue. Ou a gente se eleva acima dos anjos, que são criaturas divinas, fazendo o que é certo, o que é melhor para nós e para os outros, ou a gente decai abaixo dos animais e vamos explorar, vamos matar, vamos aniquilar e assim por diante. É uma linha muito tênue. Quando a gente fala em consciência, está aí uma coisa muito importante, né? Muito importante. Por quê? Que é um papel relevante e relegado à educação, que no nosso país, infelizmente, é instrução. Então, nós temos o ministro da Educação, o secretário de Educação, na verdade, são ministros da instrução. Qual a diferença entre instrução e educação? Instrução é erudição, é conhecimento, é informações, técnicas ou não. Educação é a criação, a moldagem, o desenvolvimento de uma consciência. Vocês sabem que tem pessoas educadas e pessoas instruídas. Você sabe qual a diferença entre a pessoa educada e a pessoa instruída? É que a pessoa instruída, se ela estiver passando por dificuldade, passando por problema, ela não vai medir esforço para atingir o seu objetivo ou resolver seu problema. Até matar, aniquilar ou roubar.
Já a pessoa educada, mesmo passando por dificuldades, por problemas, sério de coisa, ele nunca vai tentar prejudicar a outra pessoa para atingir o seu objetivo, resolver o seu problema. Essa é a diferença entre uma pessoa educada e uma pessoa instruída. Não podemos esquecer que as maiores barbáries cometidas na humanidade foram cometidas por pessoas instruídas e não pessoas educadas. Não importa o nível de escolaridade e de instrução que essa pessoa tenha. E isso significa que as empresas têm que direcionar seu comportamento dentro de padrões éticos, oferecer mais produtos ou serviços com mais qualidade, agregando valores que satisfaçam necessidades e desejos latentes, provocados pelos incentivos criados pelo marketing, né? Graças à interiorização e à passividade desse ser humano voltado para dentro de si, que eu acabei de citar, torna-se fundamental investir em mídias de alcance interno, não externo, tipo TV, TV digital, web, né? Que é site, internet, né? Rádio, celular, e nas chamadas cartas, malas diretas com redação hipnótica contendo mensagem subliminar, provocarão bons resultados, por causa dessa interiorização do ser humano. Algumas outras mídias de alcance externo não estão fazendo muito sucesso. Haja visto empresas, inclusive multinacionais, de renome, que já fazem isso há muito tempo com sucesso, sem muita ética e pudor, com mensagens subliminares, inclusive. O importante aí não é simplesmente a escolha da mídia, mas a sua utilização de maneira integrada, simultaneamente, visando atingir as pessoas pelos canais multissensoriais, o visual, o auditivo e sinestésico. Então, uma pessoa que é visual, a TV, o outdoor, a revista, o jornal, o panfleto, vai ter sucesso. Ou uma pessoa que é auditiva, você tem que falar para ela. Você tem sucesso no telefone com ela, você tem sucesso no rádio, né? Numa conversa pessoal, tá? Mas essa pessoa não é visual. E o sinestésico é aquela pessoa que quer ver, quer tocar, quer experimentar para poder agir. Então, nós temos que usar várias mídias, porque você não sabe se aquele elemento, aquele público que você está querendo atingir no seu bairro, na sua região, se ele é sinestésico, visual, auditivo, você não sabe. Então, você tem que usar várias mídias alternativas para você alcançar aquelas pessoas que você quer alcançar. Por causa da competição e concorrência acirrada, se faz necessário expor mais vezes o produto ou serviço com apelos que impactam, porque o que é visto é lembrado, o que é lembrado é desejado, o que é desejado é comprado. Então, cada vez mais nós temos que demonstrar, que apresentar, que mostrar, repetir as qualidades e insistir, né, para que esse índice de recall que nós vamos ver, ele seja realmente criado na mente das pessoas. O axioma da psicologia publicitária enfatiza que para formar o recall, que é o índice de lembrança no consumidor, é necessário repetir de 7 a 10 vezes a mensagem que queremos passar para que a mesma execute com eficiência e eficácia os processos mentais de recepção, processamento, incubação e ação, ou seja, a compra. Nós temos que repetir de 7 a 10 vezes. Lembra da história que eu falei para vocês aqui, do homem que queria a casa com árvores, e o corretor mostrou uma casa com 144 árvores para ele, né? Árvores na frente, no fundo, ornamentais, frutíferas, né? E quando ele perguntou o preço para o corretor falou, mas está muito caro. Ele falou, mas tem 144 árvores. E cada vez que ele colocava uma objeção, o corretor enfatizava as árvores. No fundo, ele vendeu as árvores depois para o homem e deu a casa de lambuja, que é o que o homem queria, né? Muitas vezes, na venda de um imóvel, você pensa que o homem quer a piscina, ele está de olho nas árvores, está de olho na escada de mármore, no quarto, na cozinha, você não sabe. Principalmente quando é o casal que você vai apresentar, o homem quer uma coisa, a mulher quer outra. Nunca os dois querem a mesma coisa. Aí nós temos que trabalhar, os dois não podem trabalhar separado, porque um vai perguntar para o outro, o que você achou? Se você não der atenção para o outro, ele vai falar, não gostei não. Vamos ver outras coisas por aí. Esse novo paradigma mercadológico
incita as empresas a repensarem o seu modo de pensar, perceber e interagir com o seu mercado e público-alvo de acordo com o pensamento sistêmico. Vocês pegam um exemplo aqui, ó, Havaiana. Voltem 30 anos atrás. Que era a Havaiana? Simples. Hoje, a Havaiana é praticamente um objeto de luxo, desejado, não só no Brasil, como no mundo. Na França, é vendido chinelo havaiano com decoração de brilhantes a $500. E tem gente que compra. É disputado por celebridades, por pessoas famosas no mundo, né, que se orgulham de sair na rua com chinelo havaiana no pé. E é nosso aqui, Alpargatas, né? Então, o que é isso? Uma mudança de mentalidade nas pessoas. Aquilo que era cafona no passado, hoje não é cafona. Voltamos na década de 60 para o produto japonês, que começou a lançar o relógio digital. Lembra que até então era só o relógio suíço, não é verdade? O de corda, o Omega, né, e outras marcas que tinha, né? Tissot, né? E o relógio eletrônico japonês não tinha valor nenhum. Hoje, quase todos os relógios são digitais. Carro japonês, na década de 60, ninguém ousaria comprar um carro japonês. Hoje, os Toyotas, o Honda, os Subarus estão inundados nas ruas por aí, não só no Brasil, como em outros países por aí. Então, mudança de mentalidade, mudança de paradigma, aquilo que era cafona, hoje é desejado, aquilo que não era importante, hoje se torna importante. Empresas e negócios têm que funcionar em sinergia, né, com stakeholders. O que são os stakeholders? São a nossa comunidade de relacionamento, os clientes, o pessoal do banco, toda aquela comunidade com que a gente relaciona no mercado para poder ganhar o nosso ganha-pão, né? Isso leva o quê? Uma coisa muito importante, a uma tomada de decisão, né? Diante de tudo isso, o que nós fazemos? Reinventamos a roda? Fazer alguma coisa diferente? Ou esperamos a chuva passar? Não fazer nada não traz nenhum resultado. Nós temos que fazer alguma coisa. Enquanto você está dormindo, o seu concorrente está armando os pauzinhos por aí para vender aquele imóvel na sua frente. E aquele que fizer o melhor trabalho é aquele que vai conseguir o resultado. Então, aí que entra as estratégias diferenciais, poderosas, que podem ajudar vocês a alavancar a venda de vocês, além daquilo que vocês vêm fazendo continuamente, né? Então, vamos parar aqui. O que é estratégia? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o nosso amigo. O que é estratégia para você? A estratégia é o início de um planejamento para... Se ele estiver pensando no futuro, ele tem que fazer uma estratégia, um planejamento. Você tem que ir para Caraguá, né? Agora é 6 e pouco, você tem que ir para Quaraguá e chegar lá antes das 8h30. Você tem que... É um objetivo. É incumbência. Você tem que elaborar uma estratégia para chegar lá antes das 8h30. A pé dá para ir? Chegar? De carro? Talvez não. Cavalo não dá. Moto? Quem sabe, né? Mas qual seria a melhor estratégia para chegar seguramente antes das 8h30 em Caraguatatuba? Um helicóptero. Então, segundo Mitzberg, trata-se da forma de pensar no futuro integrada no processo decisório, com base em um procedimento formalizado e articulador de resultados. Em suma, é a melhor maneira de se conseguir um resultado qualquer, ou atingir um objetivo, ou resolver um problema. A estratégia pode ser definida como um conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais e os planos para atingir esse objetivo. Na estratégia vai inclusive a data, o tempo, em quanto tempo você quer atingir, de que forma você vai atingir. Então você pode falar, meu objetivo nesse ano 2012 é vender 2 imóveis por mês no mínimo. Esse é o meu objetivo. Tá?
E eu não estou ambicionando, não. Tenho que conseguir. Eu vou conseguir 2 imóveis por mês, até, pelo menos 2, até o final do ano. Agora, eu vou elaborar uma estratégia, como eu vou fazer para conseguir esse objetivo? Sentado numa cadeira, lendo jornal, é que eu não vou atingir o objetivo. Então, você tem que elaborar uma estratégia com vários recursos, né, utilizando vários fatores que possam ajudar você a atingir o seu objetivo. Na questão estratégica, nós temos aqui a missão, a visão e a estratégia. A financeira, né, capaz de gerar resultado financeiro, os clientes, capazes de encantar clientes com produtos e serviços, e a capacidade de fazer melhor, mais rápido e com menos. A capacidade de aprender, inovar e se adaptar. Aqui nós temos processos e aqui nós temos pessoas. Então, eu coloquei aqui algumas estratégias de marketing que vocês podem utilizar, tanto quem tem empresa imobiliária como quem trabalha como corretor. Então, a estratégia 1 é pesquisar as oportunidades do mercado. Pesquisar entre os seus clientes atuais para determinar seus desejos e necessidades, pesquisar entre os que não são seus clientes porque não fazem negócio com você. Eu pergunto, quem trabalha aqui há mais de 10 anos como corretor? Aqueles clientes que você vendeu desde o primeiro até hoje, você mantém um arquivo, uma ficha com todos os dados dessa pessoa? Você continuamente entra em contato com esses clientes? Você sabe o aniversário deles? Você sabe qual é o time que eles torcem? Né? Você sabe do que eles gostam, do que eles não gostam? Isso vocês deveriam todos fichados. Por quê? A partir do momento que você faz uma venda, você conquistou uma pessoa, ele confiou em você. O que acontece com muitos corretores após essa venda? Larga o cliente e está sempre à busca de novos clientes, que é mais difícil, mais trabalhoso e mais caro. Por que não conservar aquele cliente? Porque aquele cliente pode voltar a comprar novamente de você, se for bem trabalhado, se for bem tratado, e no mínimo ele pode indicar outra pessoa para fazer negócio com você. Então, quem está há mais de 10 anos, não importa o tempo que você esteja no mercado, se você não tem esse cadastro dos seus clientes e não está explorando esse cadastro, não está trabalhando, você está perdendo o terreno. Aquilo que eu já falei em outros eventos, tem pessoas que moram num edifício, né? Ninguém sabe que ele é corretor de imóveis. Tem gente lá vendendo imóveis e tem gente lá comprando imóveis. Porque ele não divulga. Ele não sabe. Eu falar que eu sou corretor? De jeito nenhum. Você tem que ter orgulho de falar que você é corretor, que trabalha em uma das profissões mais gratificantes, mais bem remunerada que existe no mercado. E você tem o luxo de ganhar dinheiro apenas comunicando palavras adequadamente, falando. Né? E se você não divulga, as pessoas não sabem o que você faz. Tem gente que mora numa rua, ninguém sabe o que ele faz. Muitos amigos e parentes não sabem o que o cara faz. E ele podia estar ganhando dinheiro com esse pessoal. Porque cada pessoa que você encontra, que você conhece pelo menos outras 250 pessoas. Se você faz um trabalho, cada uma delas, você cria um network marketing aí fantástico, onde nunca vai faltar cliente para você vender. A estratégia 3, fornecer o produto certo ao cliente certo. Não é aquela empurroterapia. Por quê? Nós temos aquele cliente que é o investidor e temos aquele cliente que é o usuário, que vai comprar para usar. Aquele cara que está numa casinha menor, que ele quer uma casa maior, ou ele tem uma casa maior, vai para uma casa menor, ou ele tem uma casa que vai para um apartamento, ou ele tem um apartamento que é uma casa na praia, que é um sítio, que é uma chácara, que é um terreno, quer expandir, não importa. Você pode sempre estar sugerindo uma melhoria, uma alavancagem, uma melhoria na vida dele, né? Aí que entra o trabalho de consultoria. A estratégia 4, atribuir preços de modo a vender mais. Adotar uma política de preços flexíveis às condições do seu público-alvo. Você não vai vender Mercedes na periferia, nem em Baú da Felicidade, em bairros nobres. Não vai ter sucesso. Porque existe uma tríade, né, na concepção de marketing, uma tríade que é uma pirâmide: homem, produto, mercado. O homem certo com o produto certo no mercado certo. Se você tiver o homem certo, preparado, treinado, motivado, com o produto certo no mercado certo, a venda sai. Maximizar as vantagens.
fazer com que compre os seus produtos seja uma experiência conveniente e não cansativa. Eu tenho percebido lançamentos, um monte de lançamentos imobiliários, onde é uma tortura a pessoa comprar alguma coisa. Uma burocracia desnecessária, né? Você fica caçando o corretor. Em vez dele ele ligar para você, que é o cliente, você tem que ficar ligando para o cliente ou para o corretor, né? Então, nós que temos que facilitar a vida do nosso cliente, para que ele se sinta inteiramente satisfeito. Por quê? Não só vender, como realizar o pós-venda, depois de entrega o imóvel, do cara ter recebido o imóvel, porque a venda só termina quando o cliente começa a usar o produto, não é quando você tirou o pedido. Quando ele começa a usar o produto, aí a venda concluiu. E após isso, você ainda tem que continuar o gerenciamento da satisfação do cliente. Sempre antecipando novidades, possibilidades, né? Coisas novas que possam ser útil àquele seu cliente. Para que ele ache que você é o profissional indispensável da vida dele, como nós temos o nosso médico, o cardiologista, o pediatra, o ginecologista, que a gente não abre mão. O corretor pode ser essa pessoa também. Use eficientemente a propaganda. Tenha certeza que seus clientes atuais e potenciais estejam sempre bem informados sobre as vantagens de fazer negócio com você. Então, você pegou um imóvel hoje para vender. Quem que você procura em primeiro lugar? Antes de anunciar, antes de usar todas essas mídias aí, que eu coloquei, ainda vou colocar para vocês aqui. Estratégia 7, formar uma organização de vendas eficiente. Fazer com que cada pessoa na sua organização esteja voltada para proporcionar satisfação aos clientes. Não basta o dono da corretora, da imobiliária, pensar na excelência do atendimento ao cliente. Cada pessoa, desde a faxineira, o corretor, a recepcionista, todas as pessoas que trabalhar têm que falar a mesma linguagem e trabalhar satisfeito. Por quê? E aí entra uma coisa muito importante. Para que os seus funcionários, os seus corretores, continuem prestando um excelente serviço para os seus clientes, tratando bem os clientes, você tem que tratá-los, você tem que tratar os seus funcionários muito bem. Aliás, você tem que tratar os seus funcionários da maneira que você gostaria que os seus funcionários tratassem os clientes. Por quê? A maneira com que você trata os seus funcionários é como se você estivesse dizendo, está vendo a maneira que eu estou te tratando? É assim que eu quero que você trate os clientes. Então, muito cuidado com a maneira que você vem tratando os seus funcionários. Porque eles são feedback, eles recebem e passam para o mercado. E um funcionário insatisfeito não vai passar satisfação para o mercado. E nem para cliente nenhum. Estratégia 8. Divulgação nos multimeios disponíveis. Divulgar nas mídias convencionais, eletrônica e impressa, e divulgar principalmente nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e outros. Se você não tem ainda, cadastre-se. É gratuito, você tem que ter essas ferramentas, porque tem gente fazendo negócios aí, ó, milionários, através dessas redes aí. O LinkedIn, qualquer pessoa de qualquer profissão, você pode fazer negócio. Empresa, particular, profissional, não importa. O Facebook, mesma coisa. O Twitter, então, tem gente que adora seguir todo mundo, né? Promoção de vendas. Promover seus produtos agregando valor, utilizando motivadores diferenciados. E uma coisa muito importante, gente. Não está escrito na testa de vocês, eu sou corretor de imóveis. Não está escrito na testa de ninguém, eu estou comprando um imóvel, quero comprar um imóvel. Então, o que vocês têm que fazer? É prospectar. Quem trabalha com vendas tem algumas funções que ele é contínua. Prospectar, apresentar o produto, demonstrar, fechar, superar objeções, conquistar do cliente, manter o cliente satisfeito e estável até a fidelização. Sabe quando você percebe que o cliente, você fidelizou o cliente? Quando ele liga para você, que na verdade é você que deveria ter ligado para ele, ele fala, você não tem nenhum imóvel para me vender, não? Ou, eu tenho um irmão, meu primo está precisando comprar um imóvel, o que você tem de bom para ele aí? Quando acontece isso, você fidelizou aquele cliente. Se você tem que ficar buscando o cliente, laçando, ele não lembra do seu nome ou perdeu o seu cartão, você não fez um bom trabalho de marketing.
Lembra da história que eu contei? Que quem inventou a propaganda foi a galinha. Você viu? O escarcéu que a galinha faz quando bota um ovo. Todo mundo sabe que ela botou o ovo. A pata bota ovo, não faz estardalhaço. A perua bota ovo, não faz estardalhaço. Tartaruga bota ovo, não faz estardalhaço. Mas a galinha, quando bota um ovo, faz um escarcéu. Todo mundo sabe que ela bota o ovo. Não é à toa que o ovo de galinha é o ovo mais vendido do mundo. E é o mais barato. Porque vende mais, por isso, porque ela faz propaganda. Então, a partir de hoje, hajam como galinhas. Sejam galinhas, né? Façam propaganda dos seus negócios. Falem, divulguem, né? O ideal seria, se você tivesse realmente essa coragem, colocar aqui um adesivo, sei lá, um botão aqui. Sou corretor. Procure-me. Sou corretor, procure-me. Quer comprar, vender? Procure-me. Você entendeu? Verdade, realmente. Então, nós temos algumas mídias disponíveis que vocês podem utilizar, gente, né? As convencionais, que são revistas, né? Revista eletrônica, TV aberta, rádio, jornais, outdoor, indoor. Outdoor é aqueles cartazes externos, indoor aqueles cartazes internos que a gente vê por aí, né? Busdoor, propaganda em ônibus, mala direta, panfletos, né? E as novidades, nós temos aí o site, portal, e-mail marketing, né? Taxidor, né? Que é propaganda em táxi, telemarketing, TV web, bike door. Por quê? Tem gente que nunca fez isso, mas tem gente que já colocou, por exemplo, várias moças para ligar para as casas. Boa tarde, meu nome é fulano de tal. Por acaso tem alguém aí na sua família que está vendendo um imóvel? Não. Alguém que está comprando um imóvel? Não. Mas vai encontrar alguém que está querendo comprando. Então eu gostaria de ter uma conversa com o senhor ou com a senhora, né? Ou marca para ir até lá, ou convida ele para ir até o seu recinto. Alguém fez isso? Você tem que ser inovador, que você tem que fazer aquilo que ninguém faz ainda. Você tem que sair da mesmice, do corredor, da fila. O brasileiro adora fila, né? Ele está passando, ele vê uma fila, ele não sabe nem o que é, ele já entra na fila já. Isso é comum, pode ver banco, supermercado, caixa eletrônico, metrô, tudo que é lugar, ele adora fila. E hospitais, né? Então, nós temos que sair da fila e começar a fazer coisas diferentes. Inovadores como mobile marketing. Acreditem se quiser. Uma joalheria. Joalheria vende produtos caros, finos. No ano de 2011, ela aumentou 153% as suas vendas através de propaganda numa única mídia. Mobile marketing. Sabe o que é isso? Propaganda no celular. Você já viu alguém aumentar 150%, que vende joias caríssimas, tem um aumento de 150% apenas com uma propaganda feita pelo celular? Essa propaganda aqui, você atende aqui, ó, e tem aqui a propaganda aqui, ó. Alguém já pensou fazer isso com imóveis? Inovação. Aí tem uma coisa importante. O momento hoje, a grande onda empresarial do momento, chama inovação. Nós temos que inovar, temos que diferenciar, fazer coisas novas, diferentes. Então, eu dou como exemplo aqui, de inovação, a Estratégia do Oceano Azul, que é um livro bastante difundido no mercado, que ele ensina o seguinte: a maior parte das empresas e das pessoas que trabalham no mercado, eles seguem a corrente, eles fazem o que todo mundo faz. Isso é Estratégia do Oceano Vermelho. Estratégia do Oceano Azul seria fazer coisas que ninguém faz, coisas diferentes, como aconteceu com a Embraer. Numa época, ela desenvolveu aviões por uma parcela do mercado não atendida pelos modelos da época. Isso tornou sucesso mundial, na época do Osiris Silva. Lembra do Osiris Silva? Né? O Play Center, numa época dos parques, esse parque de vila, estava acabando, que ninguém mais ia em um parque, ninguém mais confiava no parque, ele criou um centro de divertimento, né? E se mantém até hoje.
Aí vieram os Hopi Hari e outros tipos de parques de diversões. Isso é inovação. Você sai de uma atividade decadente que ninguém mais queria e cria com sucesso dentro daquela mesma atividade, utilizando um outro modelo de trabalho. A dona Zica, com seu produto para cabelo crespo, involuntariamente criou um mercado por uma demanda não atendida, com os alisamentos, né? 70% do público feminino do Brasil, hoje deve ser muito mais. Todo mundo quer alisar cabelo, né? O Circo du Soleil, né, que transformou uma atração decadente e obsoleta num espetáculo de classe e glamour, migrando de um público popular para um público refinado, redimensionou sua estratégia de preço popular para preço sofisticado. E hoje as suas apresentações são lotadas de pessoas endinheiradas. O circo, quem é aquele que não assistiu um circo na vida? Quando criança, quando moço? Muitos circos faliram, desapareceram, porque não souberam se reinventar. Porque todo mundo quer diversão, todo mundo quer entretenimento. Eles teriam que inovar o seu modelo de negócio, como aconteceu com o Circo du Soleil. Então, nós temos aí N tipo de empresas que inovaram os seus produtos, inovaram as suas formas de trabalho, porque você pode inovar os processos dentro da empresa, inovar a empresa, a forma de organização, você pode inovar o marketing, inovar as vendas, inovar a forma de atuar no mercado e assim por diante. E além das estratégias de marketing, estratégias empresariais, conta muito importante as estratégias pessoais. Por quê? Você pode trabalhar numa excelente incorporadora, imobiliária, estar com um excelente produto. Se você é um mau produto, não vai ter sucesso. Você é o produto número 1. Você é o encarregado de fazer o cara abrir a carteira dele, de passar 500 mil, 200 mil, 1 milhão, não importa o valor do imóvel lá, é você. Você é o melhor produto. E uma coisa muito importante que nós temos que ter, uma estratégia importante, metas e objetivos definidos. O que eu falei aqui, 2 imóveis por mês. O caso que eu contei em outra palestra que eu vou repetir para vocês aqui. Um rapaz chegou em mim numa palestra do Tatuapé, era a primeira palestra que ele estava assistindo comigo, como concretizar metas e objetivos vencedores. Falou, professor, eu comprei aqui os seus livros, vou colocar em prática, eu vou traçar a minha meta aqui, eu estou com a minha meta aqui já, que eu sei o que eu quero. Passou um tempo, eu estive no Tatuapé de novo, ele veio me procurar, falou, professor, lembra de mim? Que eu estava começando na profissão, falei sobre minhas metas que eu ia colocar, agora eu sei como atingir minhas metas. Eu falei com o senhor, lembra? Lembro. E daí, o que você colocou como meta? Eu coloquei como meta que eu queria comprar um Fiesta em 3 meses, trabalhando como corretor. Eu falei, você conseguiu atingir seu objetivo? Ele falou, não consegui. Eu comprei um Honda Civic. Mesma coisa em Caraguá. Tem alguém de Caraguatatuba aqui? Uma moça que fez o curso comigo lá em Caraguatatuba, uma corretora, era secretária, fez o curso e foi trabalhar como corretora. Ela disse que colocou em prática aquilo que nós passamos no curso e de alguns dos livros meus que ela adquiriu. 40 dias depois, ela mandou um e-mail para mim, que eu ia voltar lá com outro curso, falou, professor, gostaria muito de assistir o seu curso novamente, só que eu não posso. Nesses 40 dias eu coloquei em prática, me esmerei, e entre 22 corretores eu fui a campeã. E eu estou indo, eu ganhei uma viagem de prêmio para o Nordeste com toda a família. 8 dias. A moça estava começando agora. Ela passou na frente dos 22 corretores que estavam lá, antigos e experientes. Então, para isso, nós temos que fixar metas, né? Temos que fixar metas para o dia, para a semana, para o mês, para o ano, para 5 anos, para 10 anos, para a vida toda. A meta é muito importante. Por que estabelecer metas? Porque aciona o impulso para realizações, remaneja fórmulas para o sucesso e se determina a alcançá-los. Determinar objetivos e organizar um plano de meta ajuda a vencer os receios naturais. Por quê? A nossa mente é teleológica. O que significa isso? Ela funciona por um objetivo. Ela precisa de um objetivo. E o que é um objetivo para a mente? Qualquer coisa que entra no seu raio de atenção,
quer seja esteja ouvindo, esteja vendo, esteja fazendo, qualquer coisa que você foca a sua atenção para a sua mente é um objetivo. Então, a mente funciona por objetivo. Se você não passa um objetivo para ela, ela trabalha por conta própria no objetivo próprio dela mesma. Então, é bom que nós criemos objetivo para a nossa mente. Você é o melhor vendedor de si mesmo, como eu disse agora há pouco. Não seja um produto que encalha nas prateleiras, mesmo que você seja um super-homem. Está cheio de super-homem aí empoeirado. Né? Está cheio de capacidades aí, com mestrado, doutorado, a ver navios. Está cheio de gente só primário ganhando rios de dinheiro. Em todas as categorias. Em todas as áreas. Então você não pode dar o luxo de encalhar nas prateleiras. Para isso, você tem que ter uma imagem vitoriosa de si mesmo. A imagem que você tem de si mesmo é a imagem que os outros vão ter de você. Qual é a imagem que você tem de você? Bem-sucedida? Fracassada? Essa imagem que você tem de você quando olha no espelho, né, é a imagem que os outros vão ter de você. Porque a mente e a emoção contagiam o seu raio de ação. Não existe o lá fora sem existir primeiro lá dentro. Começa aqui na nossa mente. A vitória ou a derrota começa aqui na nossa mente. A sua imagem reflete o seu interior. Você está vendo um gatinho, não está? Mas olha como ele está se vendo. Né? Então você tem que mostrar sempre o seu melhor. E para isso você tem que assumir uma mentalidade vencedora. Se você não assumir a mentalidade vencedora, você não consegue. E uma coisa muito importante, uma estratégia importante, mental inclusive, são as crenças. Né? Você tem que acreditar muito em si mesmo. As suas crenças determinam o que você é hoje. Me dizem que você acredita, eu te direi quem você é, em que situação você está. É resultado das suas crenças, daquilo que você acredita. Seja no terreno pessoal, profissional, financeiro ou sentimental, não importa. Qual o seu valor? Esteja 100% consciente do seu verdadeiro valor. O valor que você se dá será o mesmo que os outros vão te dar. Isso funciona por simbiose mental. O seu padrão de pensamento e sentimento influencia as pessoas e a sua realidade. Se você não gosta do que está recebendo, preste atenção no que você está emitindo. Você é uma pessoa que entra num ambiente, acende a luz, ou você é uma pessoa que entra num ambiente e apaga a luz? As pessoas têm prazer em estar com você, em negociar com você, em conviver com você? Se não for, está na hora de repensar. A nossa imagem externa é o nosso mensageiro, é uma declaração pública. Você já viu um cara de terno e gravata na rua? Ele pode ser um picareta de mão maior, pode ser um político, pode ser um vendedor, pode ser um corretor de imóveis filiado ao Cresce, né? Mas você nunca vai falar, olhar. Você já viu a polícia parar um carro na rua e fazer um cara de terno e gravata levantar a mão? É muito raro. Geralmente você vê a polícia revistando um cara de bonezinho. Concorda? Então, gente, essa imagem, essa aparência nossa é fundamental, né? E outra coisa importante, estratégia importante, é evitar a companhia de perdedores. Você tem que se promover, que você é um produto. Você não pode encalhar nas prateleiras, né? Você nunca irá voar como as águias andando com galinhas. Você quer... eu falei que vocês tinham que ser galinhas, mas não andar com galinhas. É diferente, né? Se você quer voar como as águias, você tem que andar com águias. Se você quer vencer, tem que andar, conviver com vencedores. Com o melhor. Então procure as águias, junte-se a elas, junte-se a vencedores. Você vai ser vencedores. Todo o progresso do mundo foi feito por vencedores, pessoas que fazem diferença no mundo e agregam valor onde pisam. O sucesso do mundo não é feito por perdedores, é feito por vencedores. Para isso, nós temos que ser vencedores. Adote uma programação positiva, com bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras e boas ações. Você irá colher o que plantar. Você é o co-criador da sua realidade. E mais importante ainda, para a gente concluir aqui, você é o número 1 da sua vida.
Não existem cópia sua. Existe uma cópia sua? Mesmo que você seja gêmeo. Tem alguém gêmeo aqui? Tem um gêmeo aqui? Não. Não tem. Mesmo que você tenha alguém que seja gêmeo seu, não é igual. Alguns aspectos vocês são diferentes, em personalidade, em jeito, em gosto e tudo mais. Vocês também não podem se apaixonar pela mesma mulher, né? Então, você é o número 1 da sua vida, não existe cópias. Eu lembro que quando eu estava tentando ser um vendedor de sucesso, no começo da minha carreira, eu era muito negativo, eu tinha que corrigir a minha personalidade, e eu li um livro que ensinava a se promover com sucesso. E esse cara ensinava, para você ser número 1, você tem que agir como se fosse o número 1, tem que pensar como se fosse o número 1, tem que falar como se fosse o número 1. Você fizer isso continuamente, você vai se sentir realmente que é número 1. Quando você sentir realmente que você é número 1, as pessoas que convivem com você na sua casa, na rua, na sociedade, vão te respeitar, te acatar e valorizar como pessoa número 1. Existem 3 tipos de pessoas no mundo. Os número 1 são os vencedores. Aqueles que colocam as pessoas no colo. Ajuda as pessoas, acende a luz no ambiente, está sempre melhorando aonde ele vai, está sempre fazendo acontecer. E tem os número 2, aqueles que têm condições de fazer o que o número 1 faz, mas não faz. Ele quer puxar o tapete do número 1 para cair onde ele está. Está cheio de número 2 por aí. E tem os número 3, aqueles que pararam no tempo, sabe? Esperando que a vida acabe em muro para ele morrer encostado. Esse daí não causa dó em ninguém, né? Porque não faz mal nem para si próprio. Então, por isso você é número 1 e por isso tem que agir como número 1. Então, quando eu aprendi isso, eu quis me sentir como número 1, eu mandei fazer um número 1 de prata. E andava com ele aqui na lapela, para todo lugar que eu ia. Para os meus trabalhos de venda, para os meus contatos, eu estava sempre com o número 1. Por quê? O raio de sol batia nele, quando eu estava desanimado, eu olhava, já endireitava a cabeça, já melhorava o mental, o astral. Falar, número 1, não pode abaixar a cabeça, não pode desanimar, não pode fugir da luta, né? E eu corrigia a minha postura. Entrava no elevador em algum lugar, as pessoas viam o número 1 e perguntavam, o que significa esse número 1 aí? E eu respondia, significa que eu sou o número 1 da minha vida. Eles não entendiam nada, mas eu entendia que era o mais importante. Então, gente, é só sucesso e prosperidades nesse grande ano que nós vamos ter pela frente. Até mais.